Ô, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Eu fui adolescente nos anos 80, então eu me lembro direitinho de quando os Titãs surgiram com os terninhos coloridos da New Wave, vermelho, cor de laranja, cor de abóbora, cantando La Sonífera Ilha. Foi uma torrente de sucesso nos anos 80 e eles passaram por mudanças, né? Ficaram pesadões no Cabeça Dinossauro, com música que falava palavrão. Eu cheguei a pegar um show deles, né? A turnê do Jesus Não Tem Dentes no País das Banguelas. Eu assisti e fui acompanhando até o álbum que o Arnaldo Antunes saiu. Não que eu tenha parado de acompanhar os Titãs porque o Arnaldo Antunes saiu, é porque depois entraram os anos 90 e eu, na verdade, fiquei ouvindo progressivo, enfim, fiquei ouvindo os anos 80. Ocasionalmente ouvia uma ou outra canção, fui cada vez menos ouvindo rádio. E posso dizer que não conheço a carreira solo de nenhum deles com profundidade, apenas uma outra coisa. Só que me interessou bastante o documentário que tem lá na Star Plus, que foi produzido pela National Geographic, para comemorar os 40 anos da banda. E estava lá na minha lista já fazia algum tempo. E aí hoje decidi ver e fiquei impressionado porque assim, não é um daqueles documentários que tentam deixar a banda como anjinhos. Não, tem ex-integrante da banda que fala assim: ah, achei aquele álbum lá uma porcaria. Eu falei: olha, gostei disso, mas antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. É óbvio que, como tem 40 anos, é tudo contado meio rapidinho, mas assim, para quem não estava prestando atenção neles o tempo todo, tem coisas que eu não sabia de verdade e coisas, na verdade, que eu esquecera, né? Caíram nas areias do tempo, a prisão do Arnaldo Antunes em 1985, eu esquecera daquilo completamente, por posse de heroína naquela época, era pesadíssimo, ainda mais heroína, né? Que era uma droga que tinha uma reputação podre assim, nos anos 80. Vários astros do rock haviam assim, falecido por conta da heroína e tal. Não lembrava mais que ele tinha sido preso. E aí eu aprendi que um famoso apresentador de televisão foi o único a dar apoio para eles ao vivo. Inclusive é mostrada essa cena, tá? Outras pessoas cancelaram shows. Então, assim, eu achei bacana a sinceridade do documentário. Vai dar um panorama dos 40 anos com os caras que saíram da banda por vontade própria, livre ou por livre e espontânea pressão, né? No caso do André Jung, no caso do Ciro Pessoa, ele não está entrevistado, não sei se ele já havia falecido ou não quando fizeram o documentário. Claro, vai falar da morte do Fromer, mas assim, dá um panorama bem bacana, né? Não só desses caras que saíram, falando por que eles saíram, mas também assim, a gente gravou televisão, álbum, né? Televisão, é, produzido pelo Lulu Santos, mas aí eles vão falar mal do Lulu Santos enquanto estavam gravando, você vai entender. Aí o Lulu Santos descobre, você vai ter que ver o porquê. Só que ao mesmo tempo, eles também, a gente vê o balão, né, o Ghost. Deram um Ghost bonito no Liminha, que foi o cara que produziu vários, ou pelo menos acho que talvez o mais clássico dos Titãs, que é o Cabeça de Dinossauro. É muito interessante. Voltam para o colégio de onde eles estudaram lá em 1980, finalzinho dos anos 70, comecinho dos 80, Colégio de São Paulo. Então, eles mostram, por exemplo, um conto lá, carta de amor de um dos titãs que a namorada guardou. É muito interessante, é dinâmico, não pinta a banda como santinha, né? E nem como demônios arruaceiros também. São pessoas, as pessoas fazem essas coisas. Eu também já fiz day ghost em pessoas, falei mal de pessoas. Então eu acho que é um retrato bem honesto, assim. E me deu vontade de ouvir os álbuns. Faz tempo que eu não ouço álbum, né? Deles. Eu cheguei a resenhar por escrito aquele álbum que tem nome indígena, Niegatua, nunca decoro, não, é 2000.
Eu ouvi depois o álbum da a Ópera Rock, chega até o álbum da Ópera Rock, né, dos Flores Amarelas lá. De 2022 eles lançaram um álbum, esse eu ainda não tive tempo de escutar. Vou escutar agora depois que eu vi o documentário. Muito legal, para quem não viveu a época e para quem viveu aquela época, você vai lembrar, aprender coisas bacanas e você vai ver um grupo de pessoas que são amigos, só que por motivos de muita convivência, vontade de ter as suas personalidades validadas, todo mundo precisa disso. Optaram às vezes por sair, e aí então falam, não, meu trabalho não era valorizado na banda, eu resolvi sair e tal. Só que a gente percebe que são pessoas que gostam umas das outras. Muito legal, adorei esse documentário. Tchau.